Capítulo 2 do livro de todo o coração. Pergunta crucial. A alma descobre isso em Jesus e nada pode fazer a não ser escolhê-lo e deleitar-se nele como um novo e particular amor, que diz, meu amado é meu. Robert Murray McCheyne. Em 1994, no início do segundo trimestre, Deus falou comigo de uma forma tanto diferente quanto impactante. Eu era novo no ministério pastoral, com poucos meses de experiência, apesar de ter alguns anos como pregador itinerante e, ainda solteiro, morava na cidade de Guarapuava, no estado de Paraná, onde por 9 anos cooperei na equipe pastoral da comunidade de vida. Era uma quinta-feira e eu desfrutava de um delicioso almoço na casa de um querido casal de irmãos da igreja, Barbosa e Dirley. Quando me assentei à mesa, senti a falta da filha mais nova, Tássia. A mãe disse que ela estava no quarto e não almoçaria conosco. Perguntei se estava doente ou de castigo, mas Dirley respondeu que não. Contou-me então que a menina de apenas 7 anos só conseguia chorar e orar desde que acordara por conta de um sonho muito impactante. Curioso, pedi que compartilhasse comigo o que ela havia sonhado. Afinal, não é comum uma criança tão nova preferir ficar trancada no quarto emocionada e em oração. A mãe disse que Tássia quase não conseguia compartilhar o ocorrido. Emocionava-se ao lembrar da experiência e chorava muito ao tentar contá-la. Aos poucos, relatou aos pais que sonhava com um dos nossos cultos e eu estava lá. Ela me viu subir na plataforma para pregar. De repente, o telhado do barracão foi sendo enrolado e, ao mesmo tempo, os céus também se abriam. Então o Senhor desceu até o púlpito da igreja, de forma gentil, abraçou-me e disse que eu podia sentar, porque ele pregaria naquela noite. Confesso que fiquei comovido, não apenas pelo relato de si, mas pela presença do Espírito Santo. Deus queria falar comigo e eu sabia. Haveria culto à noite e eu estava escalado para pregar. Deduzi que o sonho estava relacionado ao que o Senhor desejava para aquela reunião. Almocei o mais rápido que pude e dei um jeito de correr para casa. Assim que cheguei, prostrei-me ali no chão da sala, orando e clamando por ele. Fui fortemente envolvido pela presença do Senhor. A impressão era muito forte em meu espírito de que Deus queria fazer algo diferente. Entre lágrimas e soluços, supliquei que o Senhor me ajudasse a entender o que significava o sonho de Tássia, bem como o que passou a acontecer comigo desde então, desde o momento em que eu tinha ouvido. Foi quando a voz do Espírito Santo e entendi que deveria deixar de lado a mensagem previamente preparada. A orientação transmitida pelo sonho não era literal. Sentar e desocupar o púlpito e esperar Cristo vir, em pessoa, para pregar no meu lugar. O recado era para que eu abandonasse meu esboço, a fim de que ele pudesse comunicar a sua própria mensagem ao povo. Obedeci. Renunciei meu plano e perguntei qual era o dele. Pela segunda vez, o Espírito Santo falou comigo de forma clara. Estou tentando falar com a minha igreja desde o último domingo e vocês ainda não me deixaram fazê-lo. Além da declaração de domingo, citada pelo próprio Espírito Santo, também já havia acontecido um culto menor na terça-feira, à tarde. Naquela quinta-feira, aconteceria a terceira reunião da semana. Escamas caíram dos meus olhos e pude entender que já fora alertada antes. Eu devia ter levado mais a sério. No culto de terça-feira, a irmã Maria, que estava conosco desde o início da igreja, também havia compartilhado uma visão fantástica que tivera durante o período de adoração no culto de domingo. Apesar de estar com os olhos abertos e todos os sentidos respondendo normalmente, Maria viu o teto do barracão que abrigava a igreja composto por ferro e telha de zinco.
abrir-se ao meio, cada metade enrolada para um lado. O céu, por sua vez, também se abriu. Então vislumbrou uma pessoa gloriosa, cujo rosto brilhava como o sol. Não podia enxergar a sua forma, dada a intensidade da luz. Envolvido em chamas, até a altura da cintura, estava rodeado de anjos. Um dos braços encontrava-se estendido para o lado, revelando uma marca na sua mão. E imediatamente ela soube a quem contemplava. Com outra mão voltava em direção à igreja, dedo em riste, o Senhor Jesus perguntou: Tu me amas? Ele repetiu a pergunta 3 vezes. Sua voz soava alta e forte, como um trovão. Depois da terceira pergunta, o céu se fechou e o telhado do prédio voltou ao normal. Maria disse que a princípio achou que todos estivessem presenciado o mesmo fenômeno. As pessoas à volta, contudo, agiam naturalmente como em qualquer outra reunião. Foi quando compreendeu que tivera uma experiência sobrenatural. Ela ficou tão impactada que não teve coragem de falar a respeito. Foi embora sem dizer nada a ninguém. Suas forças sumiram. Ficou de cama de domingo à noite até um pouco antes do culto, na terça-feira à tarde, quando me contou a visão. Perguntei-lhe se acreditava ser a mensagem dirigida somente a ela, mas estava convicta de que era para toda a igreja. Recordo-me que chamei a sua atenção por não ter relatado antes. Entretanto, eu nada fiz a respeito, salvo engano. Acredito que nem sequer orei pelo ocorrido. Ainda não entendo como pude ser tão invisível, insensível. Eu amo o mover profético na igreja e creio no fluir dos dons do Espírito para a edificação do corpo. Confesso não reconhecer o porquê de ter sido indiferente, afinal de contas, não é comum pessoas que receberem de Deus uma visão aberta como aquela. Enfim, fui. Ouvi o relato do sonho de Tássia 2 dias depois da conversa com a irmã Maria. Como demorei para tentar o que o Senhor queria falar. O episódio me ensinou que nem sempre estamos tão receptivos ao Espírito Santo quanto achamos estar. Hoje, ao olhar para trás, sinto-me como discípulos no caminho de Emaús e eu me pergunto, como foi que não entendi antes que o Senhor estava tentando dizer? Pela graça de Deus e sob forte visitação do Espírito Santo, aceitei o momento profético de correção e ensino para mim e para toda a igreja. Assim sendo, orei. Pai querido, o que o Senhor deseja dizer à sua igreja? Uma vez mais fui surpreendido pela clareza da voz do Espírito Santo. Permita-me dizer que nem sempre experimento isso. Aquele dia foi incomum. O Senhor não apenas falou comigo, mas também revelou qual deveria ser a pregação. Tudo de forma clara, nítida e palpável. Começo com um questionamento do Espírito Santo em meu espírito. Qual um único texto da Escritura Sagrada que contém as perguntas que a irmã Maria ouviu na visão? Eu não deveria pregar as experiências, quer seja a visão, quer seja o sonho, ou até mesmo o momento profético que vivenciei sozinho. Tudo foi proporcionado apenas com um propósito: guiar-me à palavra de Deus. Ela definiu a nossa crença e doutrina a ser seguida. Então, abri a Bíblia no capítulo 21 do Evangelho de João, no lugar em que Jesus faz as mesmas perguntas a Pedro. Li e reli o texto várias vezes, mas não sabia o que procurar, nem o que devia encontrar. Didaticamente, como nunca antes, o Espírito Santo me dirigiu a escrever 3 tópicos na folha de papel que estava perto de mim. Ele ditou a mensagem. Eu cheguei a ter algumas experiências parecidas ao longo dos anos de ministério pastoral, mas poucas foram tão enfáticas e precisas. A forma contundente como tudo aconteceu escancarou diante de mim a importância do assunto e convenceu-me da responsabilidade de compartilhar tais verdades com a sua igreja, não apenas aquela noite. O conteúdo deste livro não é somente uma palavra de ensino, mas também um chamado profético de alinhamento. Estou certo de que Deus falará ao seu coração. Portanto, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Apocalipse 2:29. O tema da pregação de Jesus não é mais a minha, era o amor para com ele. E tudo partia dessa passagem bíblica. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: Senhor, sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Grifos do autor. João 21, de 15 a 17. Esse registro é mais do que uma descrição histórica a ser listada na cronologia do ministério de Cristo ou da vida de Pedro. Paulo afirmou aos cristãos romanos que tudo que no passado foi escrito para nosso ensino foi escrito. Romanos 15, 4. Aos irmãos de Corinto, em referência ao registro da história de Israel nas Escrituras, o apóstolo declarou: essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. 1 Coríntios 10, 11. Os episódios narrados na Bíblia sempre trazem lições. Devemos procurar quais são, além de buscar como transportá-las do texto à prática, das letras à vida. E assim que o convido a olhar as perguntas de Jesus para as respostas de Pedro, para o contexto desse encontro. É que o Senhor permitiu entender e orientou a pregar. É o que eu passo a compartilhar com você agora. Os 3 tópicos que escrevi à mão naquela folha, obedecendo à nítida voz do interior do Espírito Santo, são: primeiro, a necessidade de autoavaliação. 2, o amor pode crescer. 3, o amor se expressa em ações.